noite! Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a gripe H1N1 e o caos na sociedade. Bem, você lembra o que aconteceu quando foram divulgadas as primeiras notícias da gripe suína no Brasil? Eu me lembro, sim, foi no ano de 2009. As primeiras notícias divulgadas, as pessoas não sabiam exatamente do que se tratava e qual a dimensão do problema. E depois já vieram notícias, números e, enfim, já haviam casos de morte e as pessoas realmente acabaram lembrando da época da gripe espanhola que atingiu a humanidade, enfim, muitos mortos, e foi isso que levou a população a um pânico generalizado. As pessoas procuravam até sair o mínimo de casa, evitavam fazer festas, adiavam festas, enfim, foi isso que aconteceu. E assim, o que você acha? Por que o governo falava para as pessoas assim: não, nós estamos simplesmente nos preocupando com vocês e a gente vai achar uma cura para isso? Então, eles falavam isso para a população, para quê? Para que eles falaram: não, eles não estão nos preocupando com a gente, então eles estão umas boas pessoas, e assim, né? E assim, por que eles faziam isso? Realmente, houve esse caso de organizações que buscaram tirar o máximo proveito e até boatos, enfim, tudo que foi possível para que a notícia se espalhasse e o bicho fosse pintado até maior do que realmente era, tanto que os números depois, pesquisas mostram que o índice de mortos não foi maior do que gripes sazonais comuns. Na verdade, houve sim uma jogada de marketing, porque os números mostram isso, de indústrias farmacêuticas, de órgãos governamentais, buscando, né, fazer o papel de bom samaritano, enfim, que produz o remédio, que está importando ou que está pesquisando, e vieram realmente a fornecer o Tamiflu, que na época era o que estava sendo usado para o tratamento da doença. Você acha que tudo isso poderia ser evitado sem o governo ter botado caos, assim, medo na sociedade? Olha, talvez um pouco, mas por se tratar de doença, de saúde, de órgãos governamentais, buscando, né, fazer o papel de bom samaritano, enfim, que produz o remédio, que está importando ou que está pesquisando, e vieram realmente a fornecer o Tamiflu, que na época era o que estava sendo usado para o tratamento da doença. Você acha que tudo isso poderia ser evitado sem o governo ter botado caos, assim, medo na sociedade? Olha, talvez um pouco, mas por se tratar de doença, de saúde e de um vírus, que é uma coisa que é difícil se saber qual a dimensão, e como já houve historicamente casos de pandemias com muito altos números de mortos, eu não sei, talvez a mídia também, né, enfim, pessoas tiraram proveito, como eu havia dito. Enfim, não sei exatamente o que dizer. Não, tudo bem. E assim, o governo nunca cria uma cura para as doenças, certo? Ele sempre cria um remédio, assim, né, para falar: não, esse aqui vai ajudar a tirar a doença do seu corpo e isso. Eles fazem isso simplesmente para quê? Para poder ganhar dinheiro em cima disso, correto? O que você tem, qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é uma questão de falta de ética total, né? Porque você ganhar dinheiro em cima de doença, de pessoas que realmente precisam de medicamentos, né? A gente vê por doenças que atingem a população mais pobre do mundo, realmente doenças simples, ainda não existe nem sequer vacina, né? Porque não é do interesse de ninguém. A quem interessa pesquisar
cura da malária, enfim, eles investem mais em pesquisas na área que vai dar um maior retorno. Eu não acho que é só o governo. Eu acho que é o capitalismo em si, as organizações, as grandes corporações, o lucro como o ser supremo da vida em sociedade. Eu acho que isso é o que deveria de ter um pouquinho mais de freio, as pessoas terem mais consciência que realmente tem pessoas que precisam de medicamentos, que precisam de cura. Às vezes até a gente fica com a expectativa de que venha uma cura para certo tipo de doença, mas enquanto não for do interesse de pessoas da alta, vai ser difícil.